a gente está falando um pouco sobre detox da alma. Então, no domingo passado teve uma dinâmica aqui bem legal que a Monique trouxe. Hoje eu vou estar trazendo uma reflexão pequena para cada um de vocês e domingo que vem tem mais. A gente vive em um mundo contaminado, um mundo onde existe muita contaminação. Só que a gente tem uma força a mais que a gente está protegido, que é Jesus Cristo. Amém. Que eu posso considerar aqui como se fosse uma máscara. A gente está no mundo contaminado, mas nós temos uma máscara onde nós não somos afetados por esse mundo. Amém. E a gente não pode ser tão egoísta e também não dar essa máscara para as outras pessoas. Com isso eu quero ler um pequeno versículo que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, o versículo 14. Ele diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também é a luz de vocês, que deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvam ao Pai de vocês que está no céu. Então, com essa palavra de luz, eu imagino que a gente tem um brilho dentro de nós. E onde a gente chega, essa luz que nós temos deve clarear o ambiente, deve clarear todos que estão presentes. E eu fico pensando, será que às vezes a gente mostra essa diferença no mundo? Será que a gente mostra a diferença no mercado, no trabalho? Será que essa luz que a gente tem, a gente está mostrando para os demais? Nós estamos realmente mostrando que nós existimos em um mundo contaminado, mas nós não somos contaminados? Nós não somos? Será que a gente está fazendo realmente isso? Será que a gente está realmente fazendo essa diferença? E eu vou pedir para todo mundo pegar seu celular agora e vou fazer um negócio bem bacana. E liga a lanterna do seu celular. Liga a lanterna. A gente vai ver algo muito interessante aqui. Todo mundo liga a lanterna. Levanta ela para cima assim, ó. Pode ficar para cima. Tá bem iluminado aqui, não tá? Tá bem mais claro? Agora eu vou contar 1, 2, 3 e já. A gente vai abaixar e vai esconder essa lâmpada, tá bom? 1, 2, 3 e já. Olha como escureceu. Vai, mais uma vez. Levanta todo mundo. 1, 2, 3 e já. Isso aí. O que eu quero mostrar para isso aqui com vocês. Existe essa luz dentro de nós. E essa luz toda, todo mundo que está aqui com essa luz, para cá, não adianta se a gente ficar só aqui. Você pode ver na rua os postes. É um poste aqui, um outro poste ali, um outro poste ali. Por quê? Para iluminar todo o caminho. O que ia adiantar se todos os postes estivessem no mesmo lugar? Não ia adiantar de nada. Então nós vivemos em um mundo contaminado e a gente tem que mostrar isso para os demais. Nós vivemos, nós trabalhamos, nós vimos ao mercado, nós nos divertimos, só que nós não nos contaminamos. E o que é mais gostoso é quando você chega num lugar, você passa um determinado tempo, e a pessoa fala assim, eles falam direto assim, você vai para a igreja, né? Eu falo assim, sim, sou cristão. E aquilo traz um refrigério na alma. Que as pessoas veem o diferencial na gente. Será que o que a gente é aqui dentro, a gente está sendo lá fora? Será que a gente está mostrando que nós não nos contaminamos com esse mundo lá fora? O que a gente está fazendo? Como que a gente está vivendo? A gente está mostrando que a gente tem essa máscara? Ou a gente só coloca a máscara aqui dentro e lá fora, a gente tira, a gente é contaminado. E a gente vem para cá, coloca a máscara e não somos mais contaminados. Então seja essa luz, venha para a igreja, carrega essa bateria e quando chegar lá fora, nós nos dividimos e mostramos essa luz e clareamos todo o ambiente. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Aleluia. Pegue a sua Bíblia rapidamente agora, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo de número 2, as luzes, por favor, isso. Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 11. Filipenses 2, do primeiro versículo até o versículo de número 11. Nós estamos falando sobre esse assunto, né, do soul detox, para desintoxicar a alma, para podermos limpar a nossa alma, o nosso coração. E é interessante porque hoje em dia as pessoas da igreja querem se parecer muito com as pessoas do mundo, né?
E a igreja está fazendo coisas para poder ficar parecida com o mundo, para ficar atraente para as pessoas do mundo. E eu me lembro quando eu estava no mundo, eu buscava uma coisa diferente, eu queria algo diferente. E a igreja tinha esse algo diferente para me oferecer. Então que sejamos diferentes mesmo, porque o mundo lá fora está buscando até hoje este algo diferente em nós. E é sobre isso que nós vamos falar, porque os pensamentos, os sentimentos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, devem ser diferentes dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas do mundo. Filipenses 2, versículo 1 a 11, quem encontrou, diga achei. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode dizer amém? Diga assim comigo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha família. Glória a Deus por isso. Tem muita gente que não confessa aqui na terra, um dia vai ter que confessar diante do Senhor. Até mesmo Satanás vai ter que se prostrar um dia e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, porque toda língua, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que confessar. Então nós cremos que esse dia também vai chegar. Mas nós estamos falando sobre sentimentos, e Deus tem sentimentos. Você sabia disso? Deus, ele sente. A Bíblia nos mostra claramente muitas coisas que nós sentimos. Deus, ele sente alegria. A Bíblia diz que Deus se alegrou muitas vezes com muitos homens de Deus. Deus também sente tristeza. O coração de Deus ficou triste. Essa palavra é mencionada em alguns episódios da Bíblia. A Bíblia nos mostra que Deus sente satisfação. Deus sente ira. No livro do Apocalipse, que muita gente nem gosta de ler, fala sobre o derramar do cálice, do furor e da ira de Deus. Então Deus também sente ira. E os nossos sentimentos, na verdade, são parte da nossa herança que temos de Deus. Porque todo sentimento que Deus tem, ele é carregado de santidade. O amor de Deus é carregado de santidade. A alegria que ele sente é carregada de santidade. Até a tristeza que Deus sente é carregada de santidade. A ira que ele sente é uma ira santa, uma ira carregada de santidade. E nós herdamos tudo isso de Deus. Esses sentimentos que nós temos fazem parte da nossa característica como seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, tudo que Deus é na sua essência, nós também somos, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que há de errado é que, na verdade, o pecado desvirtuou tudo isso. O pecado nos prejudicou em todos os aspectos possíveis da nossa criação. O pecado nos prejudicou não só no sentido de passarmos a sofrer coisas que Deus não sofre, mas também a sentir coisas que não estão no coração de Deus. Sentimentos que começaram desde a queda, sentimentos que foram se alojando no coração do homem depois que ele pecou contra Deus. Tudo na nossa vida, até mesmo os nossos sentimentos, são afetados pelo pecado. O corpo é afetado pelo pecado. A alma é afetada pelo pecado. O espírito também é afetado pelo pecado. O pecado, na verdade, distorceu tudo que Deus criou para ser bom. Por causa disso, os nossos sentimentos podem nos enganar, podem nos prender, podem nos deixar confusos, podem nos dar a direção errada.
Existem algumas vozes no universo: a voz do diabo, a voz de Deus, a voz do homem, a voz da razão, e existe também a voz da afeição. Muitas vezes nós fazemos coisas porque nos sentimos uma afeição por aquilo, e por isso então estamos num caminho errado, porque a voz da afeição nem sempre é a voz correta, é a voz que nós devemos seguir. Porque em Jeremias, no capítulo 17, diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. E se você ler ali no versículo de número 10, porque isso está no versículo 9, no versículo de número 10 diz que o Senhor, então, Ele esquadrinha os nossos corações, Ele examina os nossos corações, e Ele é capaz de consertar aquilo que está errado dentro de nós, através do poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Quem pode dizer amém? Amém. O homem natural, ele vive com seus sentimentos deturpados por causa do pecado. O homem que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus, ele está vivendo uma vida natural, uma vida que é guiada pelos sentimentos, pelas afeições. É uma vida que está contaminada, prejudicada pelo pecado. E é por isso que você vê tanta coisa ruim acontecendo neste mundo contaminado que nós estamos falando aqui nessa série. Um mundo que o egoísmo está reinando. As pessoas estão se tornando cada vez mais amantes de si mesmos, como diz a palavra de Deus que aconteceria nesses últimos dias. Cada um se preocupando só com o que é seu. Ninguém abre mão nem de $10. Não existe mais perdão. A generosidade está passando longe do coração de muita gente. As pessoas estão preocupadas como sangue suga, só com o que é seu. Me dá, me dá, me dá. E ninguém quer saber daquilo que é dos outros, como nós lemos aqui em Filipenses no capítulo de número 2. Ajudar, estender as mãos, fazer algo de graça, sem pedir nada em troca, nem um obrigado. Fazer simplesmente por amor, fazer simplesmente porque o coração está puro. Mas o pecado deturpou tudo isso. O pecado trouxe sentimentos que nós nunca deveríamos sentir, e não era o plano de Deus. E algumas pessoas dizem, mas Deus sabia de tudo isso. O mal aconteceria, Deus sabia, porque Deus não evitou. Queridos, é como, por exemplo, Santos Dumont. Ele que fez o avião, nós falamos isso, né, nós brasileiros. Santos Dumont inventou o avião, ele fez o primeiro voo. Alguns dados históricos dizem que sim, outros, né, dizem que não. Mas vamos supor que talvez tenha sido mesmo Santos Dumont que tenha feito o primeiro avião, que tenha decolado, feito o primeiro voo. Então Santos Dumont estava ali trabalhando, lutando para poder fazer isso. Empenhou horas e horas, e dias, e meses, e anos de estudo, de testes, de fracasso, para poder finalmente decolar e fazer aquele lindo voo e colocar o seu nome na história da humanidade. Anos depois, se ele estivesse vivo, ele contemplaria, eu não sei se ele estava na época, eu acho que não, 2 bombas caindo em 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, as crianças morrendo queimadas, homens, mulheres saindo pelas ruas gritando de dor, queimados, incendiados por aquelas 2 bombas que atingiram aquelas 2 cidades. Antes disso, é lógico, vocês podem até falar nos Estados Unidos, antes disso foi Japão que provocou, porque num acordo de paz que estava sendo assinado lá na Suíça, né, quando estava lá o primeiro-ministro japonês e também o secretário de Estado dos Estados Unidos da América para assinar o acordo de paz. Aviões japoneses vieram aqui no Havaí e bombardearam Pearl Harbor e acabaram com aquela cidade, aquele lugar onde haviam muitos aviões da Força Aérea Americana, e muitos morreram também em Pearl Harbor, e é por isso que houve essa retaliação de Hiroshima e Nagasaki. Porque Hiroshima e Nagasaki foi só uma retaliação ao governo japonês por aquilo que eles fizeram enganosamente, por causa do acordo de paz que eles tinham proposto, e os americanos iam assinar, e eles vieram e atacaram os Estados Unidos quando estavam com as suas guardas baixas. Então nós precisamos entender que Santos Dumont nunca pensou nisso. Santos Dumont nunca imaginou que isso ia acontecer. Santos Dumont nunca sonhou, porque senão ele seria um homem perverso demais. Santos Dumont fez o avião para transportar pessoas.
Santos Dumont fez algo bonito, maravilhoso, mas aquilo foi transformado em algo horrível. A humanidade deturpou aquilo por causa do pecado. E assim também nós estamos com os nossos sentimentos. Deus criou tudo bom, Deus criou tudo perfeito, mas o pecado, quando entrou na história da humanidade, deturpou tudo isso. A Bíblia diz que o mal foi encontrado em Satanás. Ele deu brecha para o mal, ele deu brecha para o pecado milhares de anos atrás, antes da criação dos seres humanos, e depois ele trouxe isso para a humanidade na forma de uma serpente, enganou a mulher, enganou o homem, e a humanidade então foi atingida por este grande mal, e hoje os sentimentos são alterados por causa do pecado. E para lidarmos com os sentimentos que existem por aí, nós precisamos verificar todos eles de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre limpeza. Precisamos limpar a nossa alma, limpar o nosso coração. E o salmista ele diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. É a palavra de Deus que nos dá essa capacidade de limparmos a nossa alma. É a palavra de Deus que vem como água para poder lavar, limpar o nosso coração. E é importante reconhecer os sentimentos por aquilo que são. Os sentimentos são emoções. Sentimentos são reações a fatos e acontecimentos e aquilo que nós vivemos e vivenciamos. Os sentimentos então criam no nosso coração vontades, desejos, raciocínios que nós precisamos colocar tudo à luz da Bíblia Sagrada para ver se esses sentimentos são bons ou se são ruins. Porque sentir ira todo mundo sente, até o próprio Deus sente. E a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então o problema na verdade não é só o sentimento, o problema é o que você faz com ele. Porque todos nós passamos por momentos de ira, mas nem todos pecam. Todos nós sofremos sentimentos que nós talvez não deveríamos sentir, mas o problema não está em só sentir, o problema está em agir em cima desses sentimentos, de sermos guiados por esses sentimentos, de vivermos uma vida baseados nesses sentimentos. Então nós precisamos verificar o nosso coração, se temos sentimentos assim, e colocá-los à luz da palavra de Deus, para ver se aquilo está de acordo com a vontade do Senhor. E se não está de acordo com a vontade do Senhor, ainda que o mundo esteja praticando, ainda que pessoas estejam aparentemente tendo sucesso com esses sentimentos, nós precisamos exterminá-lo do nosso coração, nós precisamos limpar a nossa alma, porque a Bíblia diz claramente: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim deles é a morte. E vocês viram recentemente como as pessoas se enganam. Como você olha para um homem chamado Anthony Bourdain e você fala: esse homem tem tudo. Na televisão, diante das câmeras, sorrindo, comendo das comidas mais exóticas do mundo inteiro, viajando o mundo inteiro como sua profissão, né? Um homem com 60 anos de idade, ainda novo, não é? Um homem que tinha muito pela frente, sucesso, carreira e tudo mais, tira a sua própria vida, porque o homem está vivendo à base de sentimentos, e esse sentimento está corrompido pelo pecado, e ele tinha tudo aparentemente sob controle. O mundo olhava para ele e via um homem feliz e abençoado e de sucesso, mas na verdade ele era um homem tremendamente fracassado, porque ele não sentia e não sabia o que era realmente viver. A pessoa que tira a sua própria vida é porque ela diz: eu não sei o que é viver, então é melhor me matar. E assim aconteceu também com aquela outra estilista, Kate Spade, que também aparentemente tinha tudo. Uma mulher com sucesso tremendo no mundo da moda, a ponto de até a princesa Kate, lá da Inglaterra, usar as suas bolsas e ela ser evidência no mundo inteiro, com apenas 55 anos de idade, com um filho pequeno, casada, com mansão, com dinheiro, com empregados, com carro, com tudo indo, né, de vento em polpa, como alguém poderia dizer, num belo dia, tira a sua própria vida. Porque os sentimentos estão corrompidos pelo pecado. E nós precisamos então colocar tudo à luz da palavra de Deus, para ver se nós estamos realmente vivendo aquilo que Deus quer para nós. Porque é importante demais evitar extremos. É importante demais guardar o coração, mas é importante também evitar os extremos. Por quê? Porque nós somos
feitos à imagem e semelhança de Deus e fomos feitos para sentir. Você pode sentir todas as coisas, todos os sentimentos. Você pode passar por um momento de alegria, de acordar, né, rindo, assoviando, cantando, e de repente, um dia depois, estar triste, e acordar chorando, e acordar angustiado, com o coração amargurado. Tudo isso pode acontecer. Não há problema nisso. Você não pode colocar a vida também nesses extremos de, não, eu não sinto nada, porque agora eu sou guiado pela palavra de Deus, então os sentimentos não fazem mais parte da minha vida. Isso é utopia, isso é fantasia, porque nós somos criados por Deus para termos sentimentos. Então nós vamos senti-los, mesmo ignorando, mesmo abafando, mesmo reprimindo os nossos sentimentos, nós vamos sentir. E é por isso que essas pessoas tiraram as suas vidas, porque elas não expressaram sentimentos, elas não disseram para alguém, elas não procuraram ajuda, talvez tentaram reprimir com remédios, talvez tentaram reprimir, né, com um pensamento positivo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, eu estou bem, 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 e chega uma hora que a pressão é tão grande que a pessoa não aguenta mais e tira a sua própria vida, porque tentou reprimir aqueles sentimentos. Nós não podemos fazer isso. Eu disse aqui alguns dias atrás que realmente nós passamos por um momento de fraqueza. Quem não passa? Todos nós aqui passamos. Eu amo aquela passagem quando Jesus está ali e os fariseus trazem a mulher adúltera e dizem para ele, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, e os homens já estavam com pedras nas mãos para jogar naquela mulher, e Jesus então diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos nós erramos, todos nós falhamos, só tinha um ali que podia tirar aquela pedra, só tinha um ali que podia pegar 250 pedras bem grandes, jogar na cabeça daquela mulher, porque ele, Jesus, nunca cometeu pecado, ele nunca cometeu um erro durante os seus 33 anos de vida. Jesus foi perfeito, o Cordeiro de Deus foi perfeito para morrer na cruz pelos nossos pecados. É por isso que o sangue de Jesus tem tanto poder, porque ele foi perfeito, ele foi o sacrifício perfeito, ele não errou em nenhum dos 365 dias dos seus 33 anos de vida aqui na face da terra. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Mas ele olha para aquela mulher e diz, onde estão os teus acusadores? Que coisa linda, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós. Essa é a palavra de Deus para mim e para você, porque nós precisamos entender que todos nós erramos, todos nós sentimos coisas que não deveríamos sentir, todos nós passamos por momentos em que os nossos sentimentos estão ainda afetados pelo pecado, porque nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, a Bíblia diz. Então o Senhor orou em João 17 dizendo, Pai, livra-os do mal. Nós precisamos entender que o mal está em deixar esses sentimentos malignos e malévolos prejudicar a nossa vida e viver uma vida, seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer área da sua vida, guiados por esses sentimentos ruins, debaixo do domínio desses sentimentos ruins, porque isso um dia vai acabar mal. Que foi o que aconteceu com essas pessoas, e é o que está acontecendo com muita gente na igreja, no casamento, na vida financeira, na vida ministerial, porque são sentimentos que a pessoa não parou para pensar, estão matando essas pessoas. Então hoje é uma hora de você fazer uma análise da sua vida, porque o detox é justamente isso, é você enxergar que tem alguma coisa dentro do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, que está te matando.
vai te entender, ninguém pode te ajudar, não existe ninguém na face da terra que possa solucionar o seu problema. Você é assim mesmo, você nasceu assim, você vai morrer assim, então não adianta falar. Reprima isso, coloca isso lá na gaveta, lá no escuro, deixa aquilo trancado, não tira, porque não está te fazendo mal nenhum, você não vai morrer. A língua bifurcada da serpente, dizendo até hoje as palavras mentirosas, enganosas, prejudiciais, que estão matando vidas, tirando pessoas deste mundo antes do tempo, fazendo com que as pessoas sofram e vivam uma vida muito aquém daquela que Deus desejou. Nós estamos vivendo um período muito negro, triste da história da humanidade. A doença do século é a depressão. E está crescendo cada dia mais e mais. Crianças estão ficando deprimidas. Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, pessoas que na verdade você olha para elas e você diz assim: essa o diabo diz: não, você não vai morrer. Não, você pode viver com isso. E de repente então vem aqueles momentos esporádicos de alegria, aqueles momentos que até mesmo o diabo permite. Vou dar um tempo ali para ela ficar alegrezinha, sorrir, e uma semana de tréguas, uma semana para ela pensar que está tudo bem, uma semana para ele achar que a coisa agora vai melhorar. Aí depois de uma semana, 2 semanas, vem outro ataque, os sentimentos de novo, porque não foram tratados, porque não foram resolvidos, porque não foram tratados pelo Espírito Santo de Deus. Então aquilo volta outra vez e a pessoa diz: poxa, eu achei que eu tinha vencido isso, eu achei que eu tinha eliminado isso da minha vida, agora voltou tudo de novo. Eu falei 2 semanas, mas pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, e talvez até 1 ano, 2 anos, e você então pode pensar: mas então não tem jeito. Tem jeito sim, em nome de Jesus. Deus quer te dar a vitória que Deus deu para Davi, quando ele derrotou aquele gigante e cortou a cabeça dele. Nessa noite Deus vai te dar esse tipo de vitória, porque o inimigo que você agora vê, você não verá mais, diz o Senhor. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus não quer solução temporária, Deus quer solução permanente. Quem quer solução permanente nessa noite? Levante as mãos assim e diga amém. Diga comigo agora: eu quero solução permanente. Levante a sua mão e diga isso agora, porque existe uma batalha espiritual sendo travada neste lugar. Existe uma batalha espiritual sendo travada pela sua alma, pelo seu futuro, pela sua vida conjugal, ministerial, pela sua vida financeira. Uma batalha está sendo travada agora no mundo espiritual, e você precisa então confessar isso para a sua vida. Então levante a sua mão mais uma vez e diga: eu não quero solução temporária, eu quero solução permanente. Diga: e essa é a minha noite, eu vou sair daqui com a solução, em nome de Jesus. Amém. Porque Deus fez isso comigo, fez com o povo de Israel, quando o povo saiu do Egito. Essas palavras Deus falou para Moisés: o inimigo que você agora vê, você não verá mais. Você não verá mais os egípcios. E eles saíram do Egito e nunca mais voltaram para lá. Entenda isso, igreja. Deus não quer solução temporária. Quando Davi foi instruído por Deus para pegar a própria espada de Golias e cortar a cabeça dele, é como se estivesse dizendo: chega, Golias não vai se levantar nunca mais, agora acabou, a vitória é permanente. E Deus fez isso comigo, Deus fez isso com muita gente. Ele quer fazer com você também, em nome de Jesus de Nazaré. Mas o inimigo é astuto, ele tenta trazer de volta. Na época do cativeiro da Babilônia, os reis que estavam andando uma vida contrária à vontade de Deus, eles queriam buscar ajuda no Egito. E Deus falou que uma das razões por que eles foram para a Babilônia foi essa: porque eles não confiaram no Senhor, mas procuraram ajuda no Egito. Era como Deus estivesse dizendo: vocês querem voltar para onde eu tirei vocês. Então, já que vocês querem isso, eu vou mandar para outro lugar, Babilônia.
E eles foram para a Babilônia, para o cativeiro de Nabucodonosor por causa disso, uma das razões. E também você vai ver que Davi depois lutou contra outro gigante, não era Golias, mas a Bíblia faz questão de mencionar que ele era parente de Golias. E ele quase morreu. Isbi-Benob quase matou Davi, até que então um dos seus escudeiros, um dos soldados de Davi foi lá, entrou na frente e matou aquele gigante, porque Davi não tinha vigiado. Nós precisamos entender, igreja, com isso, com esse relato de Israel, com esse relato de Davi, é que o inimigo nunca vai desistir de nós. Enquanto nós estamos aqui na terra, ele vai querer trazer coisas de 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, e dizer para você, tá vendo? Você venceu 10 anos atrás, mas agora tudo voltou de novo, e voltou pior do que era antes. Aí é o momento de você usar a sua fé e dizer: eu repreendo, porque assim como eu venci há 10 anos atrás, eu vou vencer de novo em nome de Jesus de Nazaré. Pode aplaudir ao Senhor. Mas você precisa estar preparado e ciente disso, examinando sempre o seu coração. E por falar em coração, esse é o meu testemunho, de que vocês sabem muito bem que eu tinha problema cardíaco porque o meu pai morreu de um ataque cardíaco fulminante. E os médicos dizem, isso é genético, então cuidado, porque você vai herdar isso. E realmente eu herdei, porque eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus, mas no momento que eu aceitei a Jesus, aquilo melhorou, mas não foi eliminado da minha vida. Eu ainda crente no Senhor Jesus, consagrado ao ministério, casado, às vezes à noite eu sentia o meu coração acelerar, a arritmia cardíaca me dava gosto de sangue na boca, o meu braço começava a adormecer, e eu dizia: meu Deus, eu vou morrer como meu pai morreu. E eu começava a orar e repreender, até que um dia o Senhor falou comigo: não aceite isso. E numa madrugada, quando eu estava já quase estendendo a minha mão para acordar a minha esposa, para chamar a ambulância, eu orei na minha cama dizendo: eu não aceito, porque está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu fiz aquela oração na minha cama dizendo: eu não tenho o DNA do meu papai e da mamãe somente, não, eu tenho o DNA do Espírito Santo dentro de mim, e ele faz tudo novo. Amém. Fui curado. Aleluia. Um ano depois, passando o vacuum na igreja, limpando a igreja durante a semana, no meio do santuário, no meio do templo eu estava, passando o vacuum, o meu coração, e eu, gosto de sangue na boca. Eu disse: Senhor, o que é isso? E o Senhor falou: o inimigo não desiste, repreende de novo. Eu repreendi de novo, naquele momento, larguei o vacuum e comecei a orar e dizer: eu repreendo isso em nome de Jesus de Nazaré. Satanás, tu não tens direito de fazer isso comigo, eu sou servo de Deus, pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado, sai agora, eu não aceito isso mais no meu coração, em nome de Jesus de Nazaré. Aquele templo que eu estava limpando, ele foi derrubado em 2005. 2005 para 2006 nós ficamos um ano no hotel porque estávamos construindo outro templo. Então esse templo foi derrubado em 2005. Então, o que eu quero dizer para você é que tem 13 anos. Amém. Estamos em 2018. 13 anos que eu nunca mais senti o meu coração bater de forma irregular. O que acontecia comigo durante muitos anos, durante 34 anos, o meu coração batia de forma irregular. E depois de eu fazer essa segunda oração, dessa segunda guerra que eu travei contra o inimigo, tem 13 anos que eu não sinto absolutamente nada de errado com o meu coração, porque o Senhor me deu vitória, e me deu vitória permanente. Quem pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Deus quer te dar vitórias permanentes. Deus quer te dar solução permanente. Agora, é importante também evitar o outro extremo. Reprimir os seus sentimentos não vai solucionar nada, mas expor para todo mundo e toda hora também não vai. Então você precisa colocá-los à luz da palavra de Deus. Alguns sentimentos são totalmente contrários à palavra de Deus, e eles impedem o agir do Senhor na sua vida. Aí você pode falar: mas pastor, a Bíblia não diz em Isaías: operando eu, quem impedirá, diz o Senhor?
A Bíblia nos diz também que para Deus nada é impossível. O anjo falou para Maria, não é? Tudo isso é fato. Mas Deus respeita a nossa escolha. E se existe alguma coisa ou alguém que pode impedir o agir de Deus, é você mesmo. Isso acontece através de sentimentos. Sentimentos negativos que nós carregamos a nossa vida toda. Às vezes dentro da igreja nós estamos carregando esses sentimentos e precisamos nos livrar deles. Por exemplo, o primeiro que eu quero mencionar nessa noite, que você precisa analisar na sua vida e limpar, fazer esse detox, tirar isso do seu coração, é o pior de todos. Eu vou começar com o mais forte: o medo. Esse sentimento trava as pessoas, impede que muita gente cresça e experimente tudo aquilo que Deus tem para essas pessoas. Medo. Medo de casar, medo de vencer, medo de ser diferente, medo de fazer alguma coisa que ninguém fez, medo de se arriscar em alguma coisa no sentido profissional. E o medo trava as pessoas. O medo nasceu, foi a primeira reação que aconteceu no coração de Adão. Quando ele comeu do fruto que Deus falou que não era para comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se escondeu atrás de uma árvore quando Deus veio para visitá-lo na viração do dia. E Deus disse: Adão, Adão, onde estás? E ele responde: escondi porque ouvi a tua voz e tive medo. Jó, um homem fiel, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, palavras que saíram da boca do próprio Deus, quando Deus falou para Satanás: tens visto meu servo Jó, homem fiel, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó perdeu tudo. A Bíblia diz que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a esposa, perdeu tudo. Sabe por quê? Por causa do medo. Ele confessa no capítulo de número 2: tudo que eu temia me sobreveio. Então nós precisamos entender que esse medo, esse sentimento, é algo que nós precisamos limpar, tirar do nosso coração. É por isso que 365 vezes na Bíblia, algumas pessoas falam isso, muitos teólogos, né? E você já deve ter escutado, existe essa frase: não temas. Uma para cada dia do ano. Tem gente que fala que é 366, eu nunca parei para contar, então 366, até para o ano bissexto, quando tem o 29 de fevereiro. Não temas, não temas, não temas. E é interessante que quando Jesus estava indo curar a filha de Jairo, você conhece esse relato bíblico? A Bíblia diz que no caminho ele foi interrompido, porque veio aquela mulher com um fluxo de sangue e tocou nas orlas das suas vestes e foi curada. Então Jesus teve que parar, conversar com aquela mulher, dizer para ela: os seus pecados estão perdoados. E no meio tempo, quando Jesus estava lidando com essa situação da mulher do fluxo de sangue, vieram os amigos de Jairo e falaram: não incomode mais do mestre, a sua filha que estava doente agora morreu, não tem mais jeito. Eu posso imaginar o coração daquele homem, como pai, ouvindo essas palavras de um amigo: morreu, acabou, não incomode mais o mestre. Jesus olha para aquele homem, talvez com seus olhos cheios de lágrimas, chorando a morte da sua filha. Jesus olha para ele e não vê a tristeza, porque Jesus podia falar para ele: não fique triste, Jairo. Ele não falou isso. Ele olhou para Jairo e ele viu, além das lágrimas, da tristeza. Ele olhou para Jairo e viu o medo. Medo de quê? Medo de perder a única filha. Medo de perder alguém que ele amava tanto. Medo. O medo paralisou Jairo de tal forma que talvez ele estava prestes a dizer: Jesus, não precisa mais ir para minha casa. Agora eu não quero mais que o Senhor vá. Agora não tem mais jeito. Agora acabou. Não tem mais solução. Eu perdi todas as chances. Eu perdi a oportunidade. Eu desperdicei tudo que o Senhor me deu. Agora já era. Não tem mais jeito. Jesus, pode ficar aqui. Eu nem quero mais que o Senhor vá na minha casa. Talvez essas palavras estavam prestes a sair da boca de Jairo, porque Jesus conhecia o coração dele e viu que o medo tinha tomado conta da alma de Jairo. Ele olha para aquele homem e ele diz essa frase que nós precisamos ouvir da boca de Jesus constantemente: não temas, crê somente. Palavras poderosas.
Quando você está diante de um desafio muito grande, de um problema que você olha assim e fala, não tem jeito. Agora não dá mais. Agora acabou. Quem sabe até amigos e familiares chegam para você e dizem, agora já era. Agora não tem mais solução. Agora não tem mais jeito. Talvez até médicos, especialistas, chegam para você e dizem, já era. Não tem mais. Como? Como é que isso vai se resolver? Acabou, já era, não tem mais jeito. E você então enche o seu coração de medo e para de orar, e para de clamar, e para de acreditar, e começa a pensar em outras alternativas, e dizer, não tem mais jeito, então não tem, não é? Então tudo bem, acabou, acabou. Aí Deus então vem no seu ouvido e diz assim, não temas, crê somente. Eu me lembro de um culto de Dia das Mães, que nós fizemos um apelo, e 14 mulheres foram à frente, porque elas não podiam engravidar. Elas estavam tentando e não conseguiam engravidar. 14 mulheres, 14 irmãs, estéreis dentro da igreja. E eu disse, isso é um absurdo, porque a Bíblia diz que não haverá entre vós mulheres estéreis, e nem aquela que aborte. Então eu orei naquele dia e disse, Senhor, de acordo com a tua palavra, não haverá entre vós mulheres estéreis e nem quem aborte. Eu declaro agora que essas irmãs vão engravidar e elas vão ter filhos em nome de Jesus. 12 delas engravidaram. Rapidamente, dias depois, semanas depois, meses depois, os irmãos do Ministério Infantil me procuraram, pastor, e agora? Esse tanto de criança, vai ter que comprar berço, vai ter que comprar playpen, vai ter que comprar um monte de coisa aí, pastor, porque olha só, fulano, ciclano, beltrano, e foram mencionando o nome das 12 grávidas. Jesus amado, nem eu acreditei que a oração tinha sido tão forte. E uma das duas que não engravidou, ela estava pensando em fazer inseminação artificial. Porque é assim, né? A gente coloca nas mãos de Deus. Senhor, está aqui, olha. Meu problema, eu sou estéril. Eu vou lá na frente, o pastor vai orar por mim e eu vou engravidar. Está nas tuas mãos. Aí todo mundo recebe, ela não recebe. Me dá isso aqui, Senhor. Dá isso aqui, porque agora quem vai resolver isso aqui sou eu. O senhor não resolveu das 12 lá, não resolveu o meu, então me dá isso aqui. Vou fazer inseminação artificial. Marcou até o dia da inseminação. Quando marcou o dia da inseminação, alguns dias antes, descobriu que estava grávida. Cancelou a inseminação artificial e perdeu a criança. Eu fui orar ao Senhor e dizer, Senhor, como assim? O Senhor cumpriu a primeira parte da promessa, não haverá mulher estéril, e a segunda parte, nem quem aborte, o Senhor não cumpriu. E essa irmã tão querida, tão amada, que lutou tanto, demorou para engravidar mais do que as outras, engravidou e agora abortou, como é que é isso? E o Senhor me falou, há um tempo determinado para todo propósito. Não era tempo para ela engravidar. Deus só estava mostrando para ela que no tempo certo ela engravidaria, e não por inseminação artificial, mas do método natural. Eu fui até a casa deles, orei com eles, dei essa palavra para ela e disse, no tempo certo você vai engravidar de novo, e no tempo certo vai nascer uma criança cheia de saúde e cheia do Espírito Santo. Então, pode ficar triste durante esses dias, porque perder uma criança é lógico que traz tristeza, mas alegre o seu coração depois disso, porque você vai ter uma criança no seu colo muito em breve, no tempo certo de Deus. E no tempo certo de Deus, nasceu uma menina linda, abençoada, cheia de saúde, cheia do Espírito Santo, e agora já teve a segunda menina, também cheia de saúde, cheia do Espírito Santo, e vive uma vida alegre e feliz. Sabe por quê? Porque Deus cumpre a sua palavra. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Por que eu estou contando isso? Porque senão o medo domina a nossa vida de tal forma, e a gente não consegue entender os planos de Deus, os propósitos do Senhor, e começa a querer resolver as coisas na força do nosso braço, ou então até desiste 100% da promessa de Deus. Pois eu quero te dizer hoje, não importa se passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos,
não desista da promessa de Deus. E não importa se você tentou uma vez e fracassou, tente de novo, porque no tempo certo vai dar certo em nome de Jesus. O segundo sentimento que não pode estar no nosso coração é a ansiedade. A ansiedade é bem parecida com medo, mas na verdade a ansiedade é uma expectativa de querer tudo na hora que nós queremos. Está vendo? A ansiedade, ela nasce do propósito de que a gente vai obter uma coisa naquela hora que nós determinamos. Sendo que Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo chamado Kairos, e nós vivemos no tempo chamado Cronos. O tempo Cronos é esse tempo de 24 horas, 7 dias da semana e etc. Mas tem um tempo que é um tempo que Deus determinou para todos os propósitos. Esse tempo se chama Kairos. E o mais bonito é quando você entende que o Cronos está na mão de Deus e o Kairos também está na mão de Deus. E você deve então descansar no Senhor e dizer: Senhor, eu sei que no tempo certo todas as coisas vão acontecer. Aleluia. Isso te livra da ansiedade. Porque tem 3 coisas que você precisa entender com respeito às bênçãos de Deus e à vitória que Deus quer te dar. A primeira coisa que você pode realmente é atrasar a bênção. Você pode fazer isso. Como? Andando por caminhos que são caminhos tortuosos. Eu preguei alguns dias atrás sobre isso. Você quer chegar num lugar, o caminho certo é esse, é o caminho mais rápido, é o caminho mais curto, mas vem uma voz e te desvia para a direita, ou então te desvia para a esquerda, e você vai andando nesses caminhos tortuosos. Obviamente você vai demorar muito mais tempo para chegar naquele lugar. A bênção já estava lá. O tempo poderia ser mais curto. A Bíblia faz muitas referências sobre isso. A respeito da igreja de Corinto, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: vocês já deviam ser mestres, mas ainda sois meninos. Ainda são meninos. E tem que ficar tomando leite e não pode comer comida sólida. É o que o apóstolo Paulo falou para essa igreja. Ou seja, pelo tempo corrido, pelo tempo passado, já deviam ser mestres. Então tem muita gente que está com a bênção atrasada porque está tomando caminhos tortuosos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós podemos fazer quanto à bênção é desistir dela. É dizer: não quero mais. Eu sei que Deus tem isso para mim, mas é muito difícil, então eu vou deixar para lá. Ou por outros pensamentos que você talvez aprendeu de forma errada, contrária à palavra de Deus, e você desiste da bênção. E eu disse aqui alguns dias atrás, e volto a repetir: o único caminho para a derrota é a desistência. Se você não desistir, se você perseverar, você vai alcançar a promessa, diz a palavra de Deus. E a terceira coisa que você pode fazer quanto ao tempo é dizer o seguinte: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu possa alcançar coração sábio. Tem gente que usa esse versículo para falar sobre evangelismo, para alcançar o coração sábio das pessoas que estão lá fora. Mas eu não creio assim. Eu interpreto esse versículo de uma outra forma. Ensina-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio, para que eu seja sábio, para que eu possa entender, discernir o tempo e a hora certa. Jesus, ele falou tanto isso: vocês olham para o céu e sabem que vão chover, vocês olham para o céu que está limpo e vocês dizem que amanhã vai ter sol. Como é que vocês sabem discernir o tempo, mas não sabem discernir a vontade de Deus, a hora de Deus fazer as coisas? Então você precisa orar e pedir a Deus: Senhor, ensine-me a discernir o tempo que tu tens para me abençoar. Porque tem gente que na hora da ansiedade acaba tomando decisão precipitada. Você já parou para pensar nessa palavra? Precipitada. Ela tem uma ligação com precipício. É uma queda, é a pessoa cair. A Bíblia até menciona que a herança antecipada é maldita. Porque a herança antecipada, ela está dizendo assim: eu quero que meu pai e minha mãe morram logo, para eu poder herdar tudo aquilo que eles têm. Isso é maldição. O filho que ama o pai e a mãe quer que o pai viva eternamente. Mas o filho ganancioso, ambicioso, ele quer que o pai morra logo para tomar posse de tudo aquilo que é do pai. Isso é maldição, a Bíblia diz. Isso vai trazer maldição. Foi o que aconteceu com o filho pródigo em Lucas 15. Mas quando você olha para a pessoa sábia,
A pessoa que tem o discernimento de Deus, que tem amor no coração, ela espera o tempo certo das coisas acontecerem. E aí a ansiedade não domina o seu coração e ela não acaba num precipício. Ela não acaba tomando uma decisão precipitada. Ela não acaba passando os carros na frente dos bois. Ela acaba evitando um sofrimento maior. Imagina se Caleb tivesse essa decisão precipitada. Imagina se ele falasse assim: esse povo aí, olha, tudo contaminado, vai morrer no deserto. Mas eu não fui contaminado. Eu não, Deus falou comigo que vai me dar a terra, então eu estou indo sozinho. Josué, tchau, vou tomar posse daquilo que Deus me deu. Deus falou através da boca de Moisés que ele me daria. Tchau para você, fica aí com esse povo para morrer no deserto. Eu vou pegar minha família e vou entrar na terra que Deus me deu através da boca de Moisés, sozinho. Eu vou com o meu povo. Caleb ia ser exterminado pelo primeiro gigante que ele enfrentasse. Mas porque ele esperou quantos anos? Quem sabe? 45 anos. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você já está esperando 45 anos? Misericórdia. E ele ainda diz assim: tal era a minha força 45 anos como hoje. Ele não ficou desanimado, ele não ficou ansioso, ele não ficou desestimulado, mas ele continuou perseverando, alegre, esperando todos os dias, não com ansiedade, mas com alegria. Quem pode dizer amém? Amém. Esse amém foi até forte, eu gostei. Achei que ninguém ia falar amém. 45 anos, está pensando aí, né? 45 anos, sai para lá, está amarrado em nome de Jesus. 45 anos, não estou nem mais aqui na terra. Mas Deus quer dizer através dessa história de Caleb que nós devemos ter paciência e esperar as coisas que vão acontecer no tempo certo. Então que a ansiedade não reine mais no seu coração. O terceiro sentimento que eu gostaria de falar é sobre a dúvida. A nossa alma precisa ser limpa, transformada da dúvida. É engraçado porque o medo, ele é contrário à fé. Por isso que Jesus disse: não temas, crê somente. Quando você olha para a ansiedade, também é contrário à fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Então, se você tem fé, você espera, você não fica ansioso. E agora a dúvida também é contrário à fé. Porque você, quando duvida, você está colocando em jogo, em risco, o caráter daquele que prometeu. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas realmente prometem, mas não cumprem. Antigamente era muito mais fácil, eu acho, para as pessoas evitarem a dúvida no coração, porque os contratos eram assinados com o cabelo do bigode. A pessoa tirava o cabelo do bigode assim, dava para o outro e pronto, palavra de homem. Naquela época eu ia sofrer, irmão, porque eu não tenho bigode, né? Nem cresce. Como é que eu ia assinar contrato, né? Eu ia ter que ficar 3 meses esperando nascer um cabelinho aqui para tirar e dar para a pessoa. Palavra de homem. Mas hoje, irmão, você vai comprar um computador, você vai comprar um negócio de nada. Você tem que assinar aquele tanto de documento. Você vai fazer aluguel de uma casa. Você vai alugar um condomínio, uma casa, né? Quem alugou recentemente aí? Você lembra quantos papéis você teve que assinar, né? E vai assinando. Você vai comprar um carro financiado. Você sai de lá até com cãibra no braço, não consegue nem dirigir, porque você assinou tanto documento. Se for carro a marcha, então você não consegue sair do estacionamento. Também que muitas vezes é carro automático, aí dá para sair. Casa, então, nem se fala. Para você comprar uma casa, o que você tem que fazer? Você tem que contratar um advogado. Você não sabe ler tudo aquilo, você não sabe resolver tudo aquilo, não. O advogado tem que estar ali falando: assina aqui, assina aqui, assina aqui, assina aqui. Você vai assinando, porque é muito complicado. Porque a palavra do homem hoje não vale. E a palavra de Deus? Nós colocamos no mesmo patamar. Como se a Bíblia Sagrada, através dos anos, tivesse perdido o seu valor. Como a palavra do homem perdeu. Porque eu estou falando aqui para pessoas que talvez experimentaram um pouquinho disso.
Estou falando para pessoas aqui, eu tenho 47 anos e tenho muito orgulho disso, mas tem alguns irmãos aqui que têm 50, 55, 60 anos de idade, que talvez se lembram desses contratos fáceis, da confiança na palavra da pessoa. Não, fulano deu a palavra dele. Fulano falou que vai estar aqui 8 horas, fulano vai estar 8 horas. Ele deu a palavra dele, rapaz, pode esperar aí, fica tranquilo. A pessoa ficava tranquila, não tinha ansiedade, não tinha preocupação, não tinha medo. Eu estou com medo de vender isso aqui para o fulano, porque ele não vai me pagar. 50, 60 anos atrás, 40 anos atrás, isso acontecia. Em 40 anos, a palavra do homem que tinha esse valor aqui, olha, agora tem esse aqui, não tem valor nenhum, é zero, bolinha, nada. E aí nós pegamos a palavra de Deus, que tem um valor infinito, e estamos colocando no mesmo nível da palavra dos homens. E a dúvida entra, porque aí as pessoas interpretam a palavra errada, pegam um texto sem analisar o contexto e acaba gerando pretexto, falam uma mentira na internet, está todo mundo acreditando. Eu tenho falado muito aqui sobre dízimos e ofertas, porque tem um combate muito grande na internet, não é, contra dízimos e ofertas, não é, as pessoas falando, pastores pregando, você não precisa dar dízimo, dízimo não é bíblico, dízimo é coisa da lei, e nós não estamos na lei, mas nós estamos na graça, então ninguém tem que dar dízimo. Tudo errado, tudo mentira do diabo para poder prejudicar a igreja, para poder desestruturar a obra de Deus. Mas olha lá, aqueles mercenários lá, olha o fulano, olha, comprou uma fazenda, comprou helicóptero, comprou mansão, tudo com o dinheiro do povo. Você acha que eu vou dar dinheiro para a igreja? Vou nada, para enriquecer pastor, não vou fazer mesmo. E começa a usar esses argumentos contrários à palavra de Deus, descreditando a palavra de Deus, tirando todo o valor da palavra de Deus, quando a Bíblia é bem clara a respeito dos dízimos e ofertas, bem clara. Você pode não gostar, você pode até ficar sem dar, você pode até me chamar de ladrão, tudo isso. Mas uma coisa, eu tenho certeza, você está errado. Você que não dá o dízimo, eu te provo na palavra de Deus que você está errado. E é perigoso ainda você chegar lá no céu e descobrir tarde demais que você estava errado. Porque eu prefiro dar 10%, porque eu tenho certeza que Deus não vai me julgar por isso. Vou chegar lá no céu, Deus não vai falar assim: você contribuiu com a igreja na face da terra, afasta-te de mim. Você deu 10% do seu salário todo domingo. Eu vi você assinando o cheque. Eu falei para não dar e você deu. Rapaz, hein, desobediente, você vai para o inferno. Deus não vai fazer isso. Agora, pensou aquele que chega lá: Senhor, fui tão bonzinho, fiz tudo isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Ladrão. Roubará o homem a Deus? Todavia, você me roubou nos dízimos e ofertas. Qual a desculpa que você vai dar? O que você vai falar para Deus? O pastor fulano lá falou que na internet. Mas é aquele ladrão lá que comprou o helicóptero e comprou a fazenda lá. A palavra é a palavra. E se nós vivermos de acordo com as opiniões do mundo, meu irmão, nós estamos fritos. Nós estamos aqui na terra para viver de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Amém. Amém. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então tem muitos assuntos assim, gente pregando na internet, porque para eles é bom você não vir para o culto. É bom você ficar em casa assistindo pelo Facebook. É bom você ficar em casa assistindo pelo live, porque em casa não tem que dar dízimo. Você fica em casa vendo no Facebook, você não dá dízimo também. Mas também tem aquela questão de ovelha fora do aprisco. O lobo vem e pega com facilidade. Então hoje existe muita pregação assim. Eu já disse para vocês, tem gente dizendo: eu sou igreja. Não é coisa nenhuma. Você não é igreja. A palavra igreja é eclésia. Eclésia quer dizer ajuntamento de pessoas. Então, fala de novo: eu sou um ajuntamento de pessoas. Só se for esquizofrênico. Tem muitas vozes na cabeça. Eu sou um ajuntamento de pessoas. É outro ajuntamento. Não é a eclésia de Deus, é a eclésia do diabo. Então, é uma confusão na sua cabeça. A igreja do Senhor é o ajuntamento. É quando estamos aqui, olha, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor diz, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Quem pode dizer amém?
Então a dúvida não pode entrar no nosso coração. Nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Você pode duvidar da palavra do homem. Pode mesmo. Jeremias 17, que fala que o coração do homem é enganoso. Leia em casa depois. Ali também diz: maldito o homem que confia no homem. Se eu não me engano, no versículo de número 7. Maldito o homem que confia no homem. Você pode duvidar das minhas palavras, do que eu estou falando aqui agora. Vai, assiste depois no Facebook. Se tem alguma coisa que está contrária à palavra de Deus, por favor me ligue, marque uma reunião comigo e diga: pastor, o senhor mencionou aquilo na mensagem e aquilo está errado. E você quer que eu confesse uma coisa? Já aconteceu. Eu preguei uma vez sobre a arma mais poderosa do crente e disse que era a fé. A mensagem foi uma mensagem tremenda. A fé é a arma mais poderosa. Porque eu gosto, né? O nome é Com Fé. Eu amo falar sobre a fé. A fé é a arma mais poderosa. Oração sem fé é reza. Jejum sem fé é dieta. A Bíblia sem fé é um livro qualquer. Eu até falei isso. Eu me lembro dessa mensagem. E fui para casa todo orgulhoso, alegre, satisfeito. Dobrei os meus joelhos, o Espírito Santo falou: está errado. Aí eu: o quê? Está errado. A arma mais poderosa não é a fé. A arma mais poderosa é o amor. Agora permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. Outro domingo eu estava lá: irmãos, quero pedir perdão. A arma mais poderosa não é a fé, é o amor. E preguei sobre o amor no outro domingo. O que eu quero dizer para você: coloque realmente em dúvida. Palavra de qualquer homem, até as minhas, pode colocar, eu não vou ficar chateado com você. Mas nunca coloque em dúvida a palavra de Deus. Nunca duvide da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos ficar em pé nesse momento. Eu ainda tinha 3 sentimentos para falar: a soberba, a culpa e a tristeza. Mas eu vou deixar para a próxima vez. A soberba precede a queda. Você não pode ter soberba no seu coração. Por isso que o texto diz, né, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Soberba é dizer assim: aquele pastor não prega nada, aquele fulano não sabe o que ele está falando, ciclano chegou na igreja agora e acha que já sabe alguma coisa, novinho na fé, coitado. Isso é soberba. Fulana, aquela voz de taquara rachada, acha que canta melhor do que eu. Soberba. Ciclano, o cara mora numa casinha pequenininha de aluguel ainda, rapaz. Olha para minha casa. Olha a casa que Deus me deu. Olha os móveis que Deus me deu. Esse povo aí acha que tem comunhão com Deus. Eu tenho uma casa, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5. Soberba. Fulano não sabe o que ele está fazendo, não. Eu sei. Fulano não é profissional, eu sou. Soberba. Soberba precede a queda. Você deve considerar os outros superiores. Porque todos nós temos falhas. Eu conheço pessoas aqui nesse púlpito, aqui, olha, nesse exato momento, que tem falhas. Conheço a falha de cada um. Porque são meus amigos, eu convivo com eles. Eu sei da falha da Esté, algumas delas, do Edson, da Monique, do Luiz Gustavo, do Pablo, da Ana. E a soberba é dizer assim: ah, mas ele falha mais do que eu. E começa a tratar aquele ali, porque ele falha, de forma diferente. Tem gente que fala assim: você é bacana com todo mundo, né, pastor? É porque eu não olho para as falhas das pessoas. Ou procuro não olhar. Às vezes eu olho. Mas é porque eu estou tão preocupado com as minhas, que eu não estou me importando com a dos outros, não. Eu quero ajudar. Eu sou pastor. Mas é porque eu tenho tantas falhas, que eu olho para vocês e falo: eles são bem melhores do que eu.
Eu sou pastor dessa igreja, mas eu estou aqui somente por causa de uma decisão divina. Nunca penso que vocês são inferiores. Pelo contrário, Deus sabe dessa verdade. Eu dobro os meus joelhos e falo: Senhor, por que eu? Por que o Senhor me escolheu para estar na frente? Eu não entendo nada. Eu olho para mim e vejo as minhas falhas e falo: meu Deus, eu erro demais. Como que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me escolheu? Soberba precede a queda. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Seja humilde, meu irmão. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Jesus, Ele se humilhou. O texto que nós lemos diz isso. Assumindo a forma de homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus se humilhou. Ele podia ter vindo ao mundo como filho de um rei, porque ele já era o rei do universo. Mas ele veio como filho de um carpinteiro. Ele podia ter nascido num palácio, mas ele nasceu onde? Numa estrebaria, numa manjedoura. Nem cama, nem um bercinho, nem um Moisésinho tinha para ele. Manjedoura, você sabe o que é, né? Natal a gente sempre fala, né, da manjedoura. O lugar onde colocava ração para os animais, a água para os animais. José viu aquilo ali e falou: não tem outro jeito, não, é isso aqui mesmo. Eu imagino que ele deve ter limpado da melhor maneira possível, né? Colocado uns paninhos ali e colocou Jesus ali. A primeira cama do rei do universo. E ele escolheu tudo isso. Ele escolheu tudo isso. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Você não merece mais do que o outro. Eu mereço! Sabe por que muito casamento está dando errado? Por causa desse pensamento: eu mereço. Eu mereço que ela me trate assim. Eu mereço que ele me trate assim. Eu mereço ser feliz. Então você casou pela razão errada. Porque ninguém deve casar para ser feliz. Repito, ninguém deve casar para ser feliz. Nós devemos casar para fazer o outro feliz. 24 anos nós vamos fazer e eu me preocupo em fazê-la feliz. Eu errei como ser humano algumas vezes e ela ficou triste por causa de algumas atitudes minhas. E aquilo partiu o meu coração. E hoje eu me esforço e falo: não posso mais fazer isso. De vez em quando erro ainda, porque eu sou humano. Brigo com ela, faço ela triste, ela chora. E eu fico mais triste ainda. Porque essa não é a minha vontade, nem a vontade de Deus. A vontade de Deus é que façamos um ao outro feliz. E isso tem acontecido já há quase 24 anos. Esses dias eu vi um casal de velhinhos na nossa rua, andando de mãos dadas. Quase que eu parei o carro para tirar foto e mandar para ela dizer: somos nós daqui uns 30 anos. Dois velhinhos na nossa rua, de mãos dadas. Daqui a 30 anos, eu e você. Eu vou estar com 77, ela com 70, e os dois tinham mais ou menos essa idade. Eu quis tirar uma foto, sabe, mostrar para ela, mas eu estava com pressa e na correria. Mas a gente sempre falou isso, de velhinhos andar de mãos dadas. Deus quer isso para você. Mas seja humilde. Você não merece. Faça a sua esposa feliz. Assuma essa missão hoje. Limpa isso do seu coração. Tira isso, tira a soberba do seu coração. Eu mereço. Merece nada. Sabe o que você merece? Pode falar. Tem gente falando já. Me ajuda a pregar aí, vai. O que você merece? Cravos nas mãos. Cravos nas mãos. O que você merece? Coroa de espinhos. Só a Monique que vai falar? Coroa de espinhos.
O irmão Antônio falou ali, chicote. Quem merece chicotada aí? Levanta as mãos. Ah, não? Você não merece, não? Todos nós merecemos. Quem merece cravos nas mãos? Cravos nos pés, coroas de espinhos. Quem aqui já foi chicoteado? Levante as mãos. Já? Jesus amado. Já foi? Uau! Quem aqui já foi chicoteado como Jesus? Levante as mãos. Ah, bem. Já ia falar para você. Uau! Não uma chicoteadazinha de nada, né, pessoal? Do papai e da mamãe, né? Eu entendo. Quem aqui já levou cravos nas duas mãos? Prego atravessando as suas mãos. E os seus pés? Quem aqui colocou uma coroa de espinho na cabeça e as pessoas batiam com a vara, com um cano, para os espinhos entrarem na sua cabeça? Levante as mãos aí. Ninguém, né? Ele fez tudo isso por nós. Ele fez tudo isso por mim. Meu amado, o meu Jesus, o meu querido, levou tudo isso por mim e por você, porque Ele te ama tanto que Ele decidiu levar chicotada, açoites que rasgaram as suas costas, levou pancada na cabeça com coroa de espinhos que entraram no seu crânio. O sangue descia pelo seu rosto, pela sua cabeça, correndo pelo pescoço. E Ele pensava em mim, Ele pensava em você. As suas mãos estendidas no madeiro e o prego entrando. Ele pensava em mim, Ele pensava em você. Ele se humilhou por mim e por você. Agora Ele quer que você limpe o seu coração dessa soberba, da culpa. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Então não precisa mais carregar a culpa. Se você pecou, se você errou, Deus já te perdoou. Por que essa culpa no seu coração? Limpa isso. E a tristeza, por que você está triste? Se o Senhor morreu na cruz para te dar alegria, se o Senhor derramou o seu sangue para fazer o seu coração alegre, para que a minha alegria esteja em vós, Ele disse, e a vossa alegria seja completa. A sua fonte de alegria não deve ser uma pessoa nem coisas, um carro, um trabalho, uma profissão. Nada disso deve ser a sua fonte de alegria. A sua fonte de alegria deve ser o Senhor e o que Ele fez na cruz por você. Então levante as suas mãos e diga: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque eu vou tirar essa tristeza do meu coração. Muito obrigado, Jesus, porque eu vou tirar essa ansiedade do meu coração. Muito obrigado, Jesus, porque eu não vou mais aceitar essa culpa na minha alma. Muito obrigado, Jesus, porque eu não vou mais me mostrar como soberbo, por pensar que eu sou superior aos outros, merecedor de todas as bênçãos, porque eu sei que eu não sou. É pela graça que o Senhor me dá, é pela graça que o Senhor me abençoa, é pela graça que o Senhor dá o crescimento para a igreja. Eu não vou deixar o medo dominar a minha alma, me paralisar. Eu não vou deixar a ansiedade me matar aos poucos, a ansiedade tirar a minha paz, a ansiedade tirar a minha fé. Eu não vou deixar, eu não vou permitir. Confio
diga. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vamos cantar mais uma vez. Declare. Me escutas quando eu clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio Senhor, eu creio, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Diga mais uma vez, creio que tu és a cura, diga. Diga, nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível.
gostaria de te convidar a fazer uma oração comigo nessa noite. Jesus pagou um preço naquela cruz para que você hoje pudesse viver uma vida abundante na terra, esperando a vida eterna nos céus. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar que Jesus entre no seu coração. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Ele mesmo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, comerei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar no seu coração nesta noite. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, ou talvez você nunca tomou uma decisão de dizer: Jesus, entra no meu coração. E quando isso acontecer, você vai ver que todos os sentimentos negativos que você talvez ainda esteja carregando na sua alma, Jesus vai tirar. E Ele vai trazer então sentimentos bons para o seu coração, para que você possa viver essa vida abundante na terra e estar preparado para viver a vida eterna nos céus. Eu gostaria que todos estivessem de olhos fechados e que você colocasse a sua mão no seu coração agora e dissesse aí com as suas próprias palavras: Jesus, entra no meu coração. Talvez você não está aguentando mais a dor no seu peito, talvez você não está mais aguentando essa tristeza que você carrega na sua alma, e nesta noite você pode dizer: Jesus, entra no meu coração, tira essa dor do meu peito, tira essa tristeza da minha alma. Eu não quero mais viver assim, eu quero ser alegre, eu quero ser feliz, não porque eu mereço, mas porque o Senhor pagou o preço na cruz por mim. E Ele vai entrar, e Ele vai fazer morada, e a sua vida nunca mais será a mesma. Se você deseja fazer isso de todo o seu coração, eu gostaria que você repetisse essas palavras após mim. Eu gostaria que toda a igreja estivesse ajudando também, repetindo essas palavras. Então todos nós vamos fazer essa oração. Eu gostaria que você de coração, você fizesse isso. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, crendo na obra da cruz, diga após mim agora, bem alto, e toda a igreja ajudando, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados que eu cometi, de forma voluntária ou involuntária, e te peço agora, perdoa-me, Senhor, porque eu creio que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos meus pecados, e eu declaro nesta noite que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, e eu rompo agora com todos os pactos que eu fiz com o reino das trevas, porque eu declaro que de hoje em diante a minha vida pertence ao Senhor Jesus, e eu prometo que vou viver uma vida seguindo e servindo ao Senhor enquanto eu viver. E agora eu declaro que eu sou salvo e que Jesus transformou a minha vida, porque a tua palavra diz que se eu crer com o coração e confessar com a minha boca, eu serei salvo. Por isso eu te agradeço, Senhor, porque agora eu sou salvo. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço. Em teu nome. Amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Agora, mais uma vez, por favor, coloque a sua mão no seu coração. Toda a igreja neste momento. Você que entrou aqui nessa noite com medo, eu declaro que o Espírito Santo de Deus vai tirar esse medo do seu coração, da sua alma. E você vai sair daqui sabendo que tudo vai dar certo. Talvez você está com um medo muito grande de tomar uma decisão. Jesus quer tirar esse medo do seu coração agora. Então, com a sua mão no seu coração, você vai repreender esse medo. Talvez você entrou com ansiedade. Talvez você entrou com dúvida, com culpa no seu coração, com tristeza. O Espírito Santo vai passar e vai tirar tudo isso da sua vida agora. E a sua vitória não vai ser temporária, mas vai ser permanente em nome de Jesus. Então coloque a sua mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor, como Tu me deste
essa grande vitória que eu contei aqui. E o meu coração, que batia de forma descontrolada e causando sintomas indevidos e talvez até me levaria à morte, como aconteceu com o meu pai, e os médicos diziam que isso também aconteceria comigo. Mas a tua palavra é maior do que qualquer diagnóstico médico. A tua palavra é maior do que a ciência, do que a medicina. E o Senhor me disse na tua palavra que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu declaro agora que qualquer maldição hereditária está atrapalhando o comportamento, a vida sentimental dos teus filhos, seja agora anulada em nome de Jesus de Nazaré. Porque o que aconteceu com seu avô, com a sua avó, com seu bisavô, tataravô, com seu pai, com a sua mãe, não vai acontecer com você, porque Deus é maior do que qualquer maldição hereditária. Eu declaro em nome de Jesus que todo medo, ansiedade, toda culpa, toda tristeza, a soberba, agora tudo isso seja tirado do nosso coração, da vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus de Nazaré. Porque a tua palavra nos diz para não temer, não temas, crê somente. Eu declaro agora que todo medo caia por terra. A tua palavra diz que nós devemos lançar sobre ti a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós vamos lançar a nossa ansiedade agora aos teus pés, crendo que tudo vai acontecer no tempo certo, no kairós de Deus. Repreendemos a soberba agora, porque sabemos que não somos melhores do que ninguém. O que temos recebido é pela graça. A graça de Deus nos alcançou. Que toda dúvida saia agora da mente dos seus filhos, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir no tempo certo. Nós declaramos agora que a dúvida seja dissipada, que a culpa saia agora de cada coração, em nome de Jesus de Nazaré. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz a palavra de Deus. Não é só de 1, nem de 10, nem de 20, nem de 100, nem de 1000, mas de todo o pecado, diz a palavra de Deus. Nós tomamos posse deste perdão e repreendemos a acusação de Satanás e toda a culpa em nome de Jesus. Eu declaro agora que essa tristeza que tem alcançado muitos corações, Pai, corações tristes, estão sendo levados à depressão. Essa doença que tem atingido até as crianças, adolescentes, jovens e homens de sucesso, mulheres famosas, têm tirado a vida por causa da depressão. Eu declaro que isso não tem lugar aqui, em nome de Jesus de Nazaré, porque a alegria do Senhor a nossa força é, e todo dardo inflamado do maligno, de depressão, de tristeza, de angústia, agora seja apagado pelo escudo da fé, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu declaro agora que essa tristeza saia, e o Senhor revista cada um agora com óleo de alegria e com vestes de louvor, em nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro isso, do topo da cabeça à planta dos pés, que essas pessoas que entraram aqui tristes sejam revestidas com óleo de alegria, a alegria possa fluir do interior e possa brilhar o rosto de cada um, porque o coração alegre aformoseia o rosto, diz a palavra de Deus. E essa pessoa vai ser alegre em casa, vai ser alegre no trabalho, vai ser alegre na escola, vai ser alegre aqui na igreja, de forma tal que os pais vão se surpreender, as pessoas da família vão se surpreender, os amigos vão se surpreender, porque há um bom perfume de Cristo aqui neste lugar, o cheiro do Espírito Santo que está entrando agora pelas suas narinas, trazendo essa alegria para o seu coração. Receba isso em nome de Jesus de Nazaré. Sinta o Espírito Santo tocar agora no seu coração, como ele tocou no meu coração há 27 anos atrás, transformando a minha vida triste de pensamento suicida para ser um pastor, um homem de Deus, um pai de família, um homem alegre e feliz que eu sou. Eu declaro isso sobre a sua vida, que o seu coração seja incendiado agora mesmo pelo Espírito Santo de Deus e purificado em nome do Senhor Jesus de Nazaré.
Levante as suas mãos agora e adore ao Senhor. E diga muito obrigado, Jesus, porque a minha alma está sendo limpa, a minha alma está sendo transformada, a minha alma está sendo purificada. Levante as suas mãos e diga isso pela fé. Agradeça ao Senhor. Diga agora: não há mais lugar para a tristeza, para a ansiedade, para o medo, para a dúvida. Agora a minha alma está livre, a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou, a minha alma escapou. Oh, em nome de Jesus de Nazaré, você é livre. Você é livre para amar, você é livre para perdoar, você é livre para ser feliz, você é livre para sorrir, você é livre para ter alegria. A alegria do Senhor, que é a sua força, seja revestido nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Quem pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia.